história política do Brasil moderno carrega em suas entranhas um enredo de contradições, corrupção e violência que se esconde por trás de discursos inflamados e de promessas de justiça social. A esquerda, que durante décadas se apresentou como a voz dos oprimidos e dos trabalhadores, revelou ao longo do tempo sua verdadeira face. Um projeto de poder que, em nome da chamada luta por igualdade, se enredou em esquemas bilionários, alianças sombrias e episódios de sangue. Entre todos os acontecimentos que marcaram esse caminho, o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, é lembrado como um símbolo perturbador. Não foi apenas um crime brutal, mas um recado de como o jogo do poder pode transformar a política em um terreno de sombras, mentiras e silêncio. Celso Daniel era considerado um dos quadros mais respeitados dentro do Partido dos Trabalhadores, prefeito de uma das cidades mais importantes do ABC paulista, região que sempre foi reduto histórico da esquerda e palco das greves sindicais que projetaram Luiz Inácio Lula da Silva para a cena nacional. O que se esperava de Celso Daniel era uma carreira promissora, talvez até uma ascensão a voos mais altos dentro da estrutura partidária. Mas em janeiro de 2002, essa trajetória foi interrompida de forma violenta. O prefeito foi sequestrado e encontrado morto com sinais de tortura. A versão oficial apresentada pela polícia falava em crime comum, um sequestro seguido de morte. Mas logo as contradições apareceram. Familiares e pessoas próximas apontaram que havia muito mais por trás do assassinato, que ele estaria ligado a um esquema de corrupção em Santo André, usado para arrecadar recursos para o partido. O que chama a atenção é que, após a morte de Celso Daniel, uma série de pessoas ligadas ao caso também foi eliminada em circunstâncias suspeitas. Testemunhas, envolvidos e até mesmo pessoas periféricas acabaram mortas, criando a sensação de que uma rede poderosa atuava para apagar rastros e silenciar vozes incômodas. Não se trata apenas de coincidência. Para muitos, ficou claro que havia uma engrenagem funcionando por trás daquele assassinato. Era a política mostrando sua face mais cruel, a face de quem não hesita em calar definitivamente quem representa risco aos interesses do poder. A morte de Celso Daniel abriu uma ferida que nunca cicatrizou. Até hoje, o caso não teve respostas convincentes. A versão oficial não convenceu, as investigações se arrastaram, versões foram alteradas e a justiça permaneceu incapaz de dar uma resposta definitiva. Para a população, ficou a sensação de que havia uma blindagem, de que as instituições, em vez de buscar a verdade, escolheram o silêncio. E quando a justiça escolhe o silêncio, ela se torna cúmplice. Esse é o ponto mais devastador. O assassinato de Celso Daniel não foi apenas um crime contra um homem, mas contra a confiança da sociedade em suas instituições. Esse episódio se tornou um marco porque mostrou de forma brutal a contradição da esquerda brasileira. O partido que sempre se apresentou como o guardião da ética, que acusava adversários de corrupção e que se dizia diferente de todos os outros, estava envolto em um episódio que cheirava a escândalo, dinheiro sujo e sangue. Era apenas o prelúdio do que viria depois. Poucos anos mais tarde, o país mergulharia no mensalão, revelando um esquema de compra de apoio parlamentar. Mais tarde, o Petrolão, com cifras bilionárias desviadas da maior estatal brasileira, mostraria que o discurso de justiça social não passava de máscara para encobrir um projeto de poder sustentado por corrupção. A cada novo escândalo, a imagem da esquerda como defensora da democracia e dos trabalhadores desmoronava. O mensalão mostrou como deputados e partidos eram comprados em troca de apoio político. O Petrolão mostrou como a Petrobras foi saqueada em benefício de partidos e empresários aliados. A Lava Jato escancarou um esquema gigantesco, envolvendo empreiteiras, contratos públicos e líderes políticos. Mas o que parecia ser um caminho de justiça e punição se transformou com o tempo em frustração. Condenados foram libertados, processos foram anulados, decisões foram revistas. A sensação foi de que, no Brasil, os poderosos sempre encontram uma forma de escapar, principalmente quando estão ligados à esquerda que ainda detinha grande influência nas instituições.
Esse ciclo de corrupção e impunidade se conecta diretamente ao caso Celso Daniel. Ele é o ponto inicial, o símbolo sombrio de um sistema em que a ganância pelo poder fala mais alto que a ética. Sua morte permanece envolta em mistério porque, para muitos, revelar toda a verdade significaria derrubar estruturas poderosas, expor figuras importantes e talvez até desestabilizar um projeto que se estendia além de uma cidade do ABC. Não é por acaso que tantos acreditam que a justiça brasileira foi incapaz de esclarecer esse crime. Para uma parcela significativa da população, a justiça no Brasil está comprometida, aparelhada, mais preocupada em proteger interesses do que em defender a Constituição. E aqui entra uma reflexão ainda mais profunda. Quando a justiça deixa de agir com imparcialidade, quando adota decisões seletivas e contraditórias, a própria democracia fica em risco. Não há democracia sem justiça confiável. A Constituição brasileira prevê igualdade perante a lei, mas na prática o que se vê é privilégio para uns e rigor para outros. Enquanto cidadãos comuns enfrentam punições severas, políticos poderosos circulam livremente, blindados por decisões judiciais que mais parecem manobras políticas. É isso que alimenta a descrença do povo e a sensação de que a Constituição está sendo rasgada todos os dias. Esse padrão não é exclusividade do Brasil. Na América Latina, diversos países seguiram um roteiro semelhante. A Venezuela é o exemplo mais próximo e alarmante. Hugo Chávez chegou ao poder com um discurso inflamado contra as elites, prometendo um governo popular e justo. Mas o que se viu foi o aparelhamento das instituições, a perseguição de opositores, a manipulação das eleições e o sufocamento da imprensa. Hoje, sob Nicolás Maduro, a Venezuela mergulhou em miséria, fome e repressão, enquanto a esquerda no poder se agarra ao comando do país com mão de ferro. E mesmo diante dessa realidade, líderes da esquerda brasileira não hesitaram em declarar apoio a Maduro, demonstrando afinidade com um modelo que destruiu um país inteiro em nome da ideologia. O paralelo com o Brasil é inevitável. Embora não estejamos no mesmo nível de colapso institucional, há sinais preocupantes. O apoio a regimes autoritários, a proximidade ideológica com governos que perseguem opositores e controlam a sociedade, a tentativa de reescrever narrativas históricas e a impunidade em casos de corrupção revelam um padrão. E o assassinato de Celso Daniel se encaixa nesse padrão como um aviso. Um aviso de que, quando a política é movida pela ganância de poder e pela omissão da justiça, o resultado é sempre o mesmo. O povo perde, a democracia perde e o país mergulha em sombras. A memória desse crime brutal não pode ser apagada. É preciso lembrar que testemunhas foram silenciadas, que versões oficiais não resistiram ao tempo, que contradições nunca foram esclarecidas. O caso se tornou um fantasma que ronda a política brasileira, lembrando a todos que por trás de discursos de justiça e democracia pode haver silêncio, medo e morte. Quando um prefeito de uma cidade importante é assassinado e a justiça não consegue oferecer uma resposta, o recado é claro. Quem detém o poder tem meios de se proteger, enquanto a verdade é sacrificada. O povo brasileiro não pode esquecer. Não pode aceitar que crimes políticos sejam enterrados sob o peso do tempo. O silêncio em torno do caso Celso Daniel é o mesmo silêncio que encobre tantos outros episódios de corrupção e impunidade. É o mesmo silêncio que protege os poderosos e que sufoca a esperança de um país mais justo. E enquanto esse silêncio persistir, a democracia brasileira estará em risco. Hoje, o Brasil vive um momento de divisão intensa. De um lado, discursos que se apresentam como defesa da democracia. Do outro, uma população desconfiada, que enxerga no passado recente as marcas da corrupção, do autoritarismo disfarçado e do sangue derramado em nome do poder. A esquerda, que se coloca novamente no centro do poder, carrega em sua história episódios que não podem ser ignorados. O assassinato de Celso Daniel é um deles. Ele é o símbolo do horror que pode nascer da ganância política, o lembrete de que, quando a verdade é sacrificada, o futuro de toda a nação fica ameaçado.
Se quisermos realmente preservar a democracia, precisamos encarar essa história de frente. Precisamos cobrar respostas, exigir que a justiça seja imparcial e que a Constituição seja respeitada. Não podemos permitir que a mesma lógica que transformou a Venezuela em uma ditadura se instale no Brasil. A liberdade não é dada, ela precisa ser defendida. E a melhor forma de defender a liberdade é exigir a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O assassinato de Celso Daniel permanece como um grito não ouvido, um pedido de justiça sufocado pelo silêncio das instituições. Enquanto esse grito não for respondido, o Brasil continuará refém de sua própria sombra, dividido entre discursos e realidades, entre promessas e desilusões. Cabe ao povo não esquecer, não se calar, não aceitar versões convenientes. Porque esquecer é abrir caminho para que a história se repita, e o preço disso pode ser a própria liberdade de uma nação inteira.